Porcos com porcos comem o mesmo farelo. Como um rato de esgoto e acuado, Alckmin arriou suas calças e está de quatro, dando seu bumbum murcho para quem quiser comer. Alckmin, desesperado, criou uma lata do lixo chamado de Centrão. Conseguiu reunir de uma só vez a escória da política. Nem o PT, nem o PCdoB e o PSOL, os líderes da corrupção e bandidagem no Brasil, conseguiram imaginar esse bacanal de Alckmin. A adesão do Centrão a Geraldo Alckmin, o santo da Odebrecht, candidato do sujo PSDB, conquistou o apoio dos partidos do Centrão, DEM, PP, PR, Solidariedade e PRB, apenas porque o governo Temer bloqueou a migração do bloco para o imbecil do Ciro Gomes, do PDT. Temer ameaçou retirar os cargos do blocão caso apoiassem o Coroné Gomes. Depois de fechar um apoio polêmico conquistado com auxílio do impopular e trambiqueiro governo Temer, o Centrão quer nacionalizar a imagem do santo Geraldo Alckmin do PSDB, corrupto, envolvido em escândalos e considerado paulista e tucano demais. Alckmin não tem apelo pelo Brasil. O blocão quer pressionar a prostituta da vez e pôr todos os rostos jovens na linha de frente da campanha como articuladores e formadores do programa do governo. O núcleo do golpe também pretende afrouxar a raiz paulista do picolé de chuchu e destucanizá-lo, levando em conta o alto índice de rejeição que o partido dele acusa em pesquisas de opinião do povo brasileiro. O que o Brasil precisa saber é, no total, os líderes partidários do Centrão são investigados em 13 inquéritos por corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e outros crimes. A putaria do Centrão do swing é grande. Vejam que eles querem enganar de novo o povo brasileiro. E aí lá estão nomes conhecidos, como Rodrigo Maia, do DEM, o Botafogo da lista da Odebrecht, da lista da Lava Jato, que nasceu corrupto e foi o primeiro bebê corrupto do Brasil. Do outro lado, a raposa Roberto Jefferson, ou o herói dos tolos e corruptos, como é conhecido. Roberto Jefferson, condenado a 10 anos de reclusão, teve sua pena reduzida a 7 anos por ter sido delator ou cagueta, traidor, do caso do Mensalão. Foi chefe das negociações de propinas nos Correios. Esse sujeito que hoje está no bordel de Alckmin já esteve abraçado na zona de Lula. Para entrar na coligação do então candidato Lula, Jefferson pediu ajuda financeira ao PT, acreditem, 4 milhões de reais, não declarados à Justiça Eleitoral, foram pagos ao partido de Roberto Jefferson. Fato admitido por ele quando veio à tona o escândalo. Jefferson, um dos cafetões de Brasília, com o chamado Mensalão, ganhou o status de herói para a oposição e críticos do governo Lula. Deu entrevistas, contou piadas e cantou nos programas do Jô Soares e no Super Pop. Lançou um livro e gravou até um disco, On the Road, que não vendeu uma unidade. Roberto Jefferson tentou colocar a filha como ministra do Trabalho, lembram? Mas esqueceu que a filha, a própria filha, tinha vários processos trabalhistas. E vamos voltar para Alckmin. O discurso de Alckmin é o mais frágil do cenário eleitoral. Com a sua dicção atrasada, arrastada, ele tem um delay. É uma fala parada no tempo. Imaginem até Alckmin e Suplicy conversando. O Brasil não andaria. Em outras palavras, ele fala mal. Para piorar, o ex-governador não sabe muito bem o que falar. Ele representa o atraso e tem os vícios dos políticos do século passado. Abusa da demagogia e dos delírios. Uma espécie de Maluf sem sal. Nunca um país viu tanta gente incompetente junta. Um candidato fraco, em declínio, sem voto e carente de amor. Alckmin vai aceitar tudo, dinheiro na mão, cueca no chão, como um fantoche destituído de ideias, de projetos e sem uma biografia, assim como Temer. Brasileiros, vamos apenas falar a verdade aqui. O PSDB de Alckmin é um partido igual ao PT, de corruptos e sem vergonhas. E que tal, Alckmin, falarmos do propinoduto, do caso Alstom, até a máfia da merenda? Eu vou mostrar aqui e prestem atenção no que Alckmin está envolvido.
Lembram da crise no abastecimento da água? Ocultamento de informações e da real situação da crise de abastecimento da água de São Paulo? Foi a má gestão e a omissão dos governos Alckmin e Serra. E o socorro? A Folha, Estadão, Veja, gastos de mais de 3 milhões e 800 mil reais na compra de 15.600 assinaturas da Folha, do Estadão, da Veja, utilizando-se verbas do orçamento da Secretaria da Educação, acreditem. O Propiloduto Tucano, o esquema envolvendo multinacionais da área de transporte sobre trilhos em sucessivos governos tucanos desde 1998, fraudes em licitações de trens e metrôs, pagamentos de propina, superfaturamento de obras e subcontratação de empresas derrotadas em concorrências. Esse Alckmin é um mágico. Pedágios abusivos e concessões de rodovias irregulares e distorções nos contratos de concessão das rodovias de São Paulo, gerando preços exorbitantes na cobrança dos pedágios. O estado de São Paulo cobra a mais alta taxa no país. E a nova marginal Tietê? Em 2012, nas investigações sobre o bicheiro Carlinhos Cachoeira, o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, mais conhecido como Paulo Preto, esse que está solto por aí, amigo de Alckmin e Serra, participou de 27 contratos com empresas e órgãos públicos do governo do estado de São Paulo. Todos eram fraude. Alckmin, fale para o brasileiro do Rodoanel. Em 2010, durante as investigações, a construtora Camargo e Correia caiu na Operação Castelo de Areia. A Polícia Federal encontrou um pendrive e documentos que indicavam o pagamento de propina pela empreiteira às autoridades do PSDB. Vamos continuar falando do Rodoanel. Em novembro de 2009, 3 vigas de um viaduto em obras no trecho sul do Rodoanel caíram sobre a rodovia Regis Bittencourt. Um laudo provou um superfaturamento na construção do trecho sul do Rodoanel, incluindo compras com valores em média de 30% acima do orçamento. Esse Alckmin é um santo mesmo. E o caso Alstom, em 2008, documentos enviados ao Ministério da Justiça do Brasil comprovaram o pagamento sistemático de propinas pela empresa francesa às autoridades dos governos do PSDB de Alckmin. Querem mais? Tem a CPI da Eletropaulo. Privatizada em 1998, a Eletropaulo foi vendida para o consórcio Light Gas por 2 bilhões, parte do valor financiado pelo BNDES. À frente da negociação, adivinhe quem estava? O governador Geraldo Alckmin. Cartões de pagamento. Em 2008, no auge das denúncias sobre cartões corporativos do governo federal, a Folha de São Paulo trouxe uma matéria que comprovava que o governo do PSDB havia gastado 108 milhões em cartões de pagamento e despesas. Tudo isso com o nosso dinheiro. Cratera no metrô. Em novembro de 2004, começaram as obras da linha 4, com previsão de inauguração em 2008. Em janeiro de 2007, porém, ocorreu o desmoronamento, vitimando 7 pessoas e abalando a estrutura de vários imóveis na região. Foi abafado, adivinhe por qual partido? PSDB. Conseguiram anotar tudo ou está difícil? O escândalo da CDHU, a Operação Pomar, deflagrada em 2007, apontou um esquema de superfaturamento e fraudes em licitações para a construção de casas em 23 municípios paulistas. Mais uma vez, o PSDB estava envolvido. CPI das obras do Tietê. Em 2005, o rebaixamento da calha do Tietê foi tema de várias reportagens, questionando os gastos acima de 1 bilhão. O governo Alckmin, porém, fez alterações no contrato da obra, contratou consultorias, aumentando os valores iniciais em 148%. Parabéns, Alckmin. Você é ótimo em matemática, hein? E a festa na nossa Caixa, esquema de favorecimento da nossa Caixa, Banco Estadual e, na época, o 3º maior banco público do país, para distribuição de verbas públicas para deputados corruptos ligados à base aliada do governo Alckmin. Aeroporto Fantasma. Em 2005, o governo Alckmin investiu pesado em obras no aeroporto Antônio Nogueira Júnior, em Itanhaém, com 85 mil habitantes na época. Batizado de Aeroporto Fantasma, o movimento médio de passageiros naquele ano não ultrapassou de 5 pessoas por dia.
E a compra de votos, Alckmin? Em julho de 2005, um caso trazia à tona uma conversa telefônica entre os deputados estaduais do PMDB São Paulo e do PTB São Paulo, às vésperas da eleição do novo presidente da Alesp. Entre os candidatos estavam Rodrigo Garcia, hoje do PSDB, apoiado pelo deputado Edson Aparecido do PSDB, apoiado por Alckmin. Como podem ver, Alckmin de santo não tem nada. Na verdade, sempre esteve envolvido nos bueiros da corrupção. Seu partido, o PSDB, de Aécio Neves, de Serra, Covas, sempre foi sujo como a bunda do PT. São dois partidos que se prostituíram e continuam. Alckmin não passa de um Lula de banho tomado, perfumado, que estudou e toma Blue Label, ao contrário do outro que toma 51 mesmo. Mas na corrupção são iguais.